Oi, meu nome é Aline, sou aluna do programa de pós-graduação em odontologia da UFPA, nível mestrado. Aqui eu vou mostrar algumas informações básicas sobre a análise discriminante. Mas o que é a análise discriminante? É uma técnica multivariada utilizada para discriminar e classificar objetos. Ela consiste em uma técnica estatística que estuda a separação de objetos de uma população em duas ou mais classes. A discriminação ou separação é a primeira etapa, sendo a parte exploratória da análise, e consiste em procurar características capazes de serem utilizadas para alocar objetos em diferentes grupos previamente definidos. A classificação ou alocação pode ser definida como um conjunto de regras que serão usadas para alocar objetos. O problema da discriminação entre dois ou mais grupos, visando posterior classificação, consiste em obter funções matemáticas capazes de classificar um indivíduo X em uma população dentre várias, com base em medidas de determinadas características, buscando minimizar a probabilidade de má classificação, isso é, minimizar a probabilidade de classificar erroneamente um indivíduo em uma população quando realmente pertence a outra. Uma boa classificação deve resultar em pequenos erros, ou seja, deve haver pouca probabilidade de má classificação. Para isso, é utilizada uma técnica multivariada, em que a variável dependente deve ser categórica, ou seja, qualitativa ou não métrica, e as variáveis independentes são quantitativas ou métricas. E qual é o seu objetivo? O objetivo principal da análise discriminante é identificar as variáveis que discriminam os grupos e, assim, elaborar previsões a respeito de uma nova observação, identificando o grupo mais adequado a que ela deverá pertencer em função de suas características. Para alcançar esse objetivo, a análise discriminante gera funções discriminantes, que são combinações lineares das variáveis e que ampliam a discriminação dos grupos descritos pelas variáveis dependentes. Quais são seus tipos? Quando o pesquisador busca estudar apenas dois grupos de variáveis dependentes, a técnica é denominada análise discriminante simples. Porém, em muitos casos, há o interesse na discriminação entre mais de dois grupos, sendo a técnica assim chamada de análise discriminante múltipla. Devemos atentar para uma informação importante. Os objetivos principais dos dois tipos de análise são semelhantes: identificar as variáveis que melhor discriminam dois ou mais grupos, utilizar essas variáveis para desenvolver funções discriminantes que representem as diferenças entre os grupos e fazer uso das funções discriminantes para o desenvolvimento de regras de classificação de futuras observações nos grupos. Como aplicação prática na odontologia, podemos trabalhar com a seguinte situação hipotética. Temos um grupo de pessoas e desejamos classificá-las quanto ao risco de cárie. Para tal, dispomos dos seguintes dados: índice CPOD, frequência de visita ao consultório odontológico, frequência de escovação, frequência de ingestão de alimentos cariogênicos e índice de placa. Diante destes dados, utilizando a análise discriminante, podemos separar as pessoas em grupos de baixo, médio e alto risco de cárie. Além disso, se surgir um novo indivíduo que ainda não foi classificado, podemos analisar estes novos dados e observar em qual grupo ele será alocado. Antes de iniciar a modelagem da análise discriminante propriamente dita, é pertinente esclarecer alguns pressupostos inerentes a essa técnica. As suposições em análise discriminante são: normalidade multivariada das variáveis explicativas, inexistência de outliers e ausência de problemas relacionados à multicolinearidade das variáveis explicativas. A violação desses pressupostos poderá causar distorções nas avaliações do pesquisador. É essencial definir o tamanho correto da amostra que será estudada, já que essa técnica é muito sensível à proporção do tamanho da amostra em relação ao número de variáveis preditoras. Assim, como regra geral, utiliza-se no mínimo 20 observações para cada variável explicativa, mesmo que o número final das variáveis preditoras a serem incluídas no modelo seja reduzido, no caso de utilizarmos o método Stepwise. Apresentados os pressupostos, pode-se começar os passos para a composição das funções discriminantes.
Portanto, esta etapa consiste na seleção da variável dependente e das variáveis explicativas. A análise discriminante permite o conhecimento das variáveis que mais se destacam na discriminação dos grupos, a partir de testes estatísticos, como, por exemplo, o lambda de Wilks. O lambda de Wilks, que varia de 0 a 1, propicia a avaliação da existência de diferenças de médias entre os grupos para cada variável. Os valores elevados desta estatística indicam a ausência de diferenças entre os grupos. Para melhor compreender a composição das funções discriminantes, devemos saber que, calculando a média dos scores discriminantes para todos os indivíduos em um grupo particular, conseguimos a média do grupo, que é chamada de centroide. Os centroides indicam o local mais típico de qualquer indivíduo de um grupo particular, e uma comparação dos centroides de grupos mostra o quão afastados estão os grupos em termos da função discriminante. O teste para a significância estatística da função discriminante é uma medida generalizada da distância entre os centroides dos grupos. Ela é computada comparando-se as distribuições dos scores discriminantes para os grupos. Se a sobreposição nas distribuições é pequena, a função discriminante separa bem os grupos. Se a sobreposição é grande, a função é um discriminador pobre entre os grupos. Duas distribuições de scores discriminantes mostradas na imagem ilustram bem esse conceito. O diagrama do alto apresenta as distribuições de scores discriminantes para uma função que separa bem os grupos, mostrando sobreposição mínima entre eles, representada pela área sombreada. O diagrama abaixo exibe as distribuições de scores discriminantes em uma função discriminante relativamente pobre entre os grupos A e B. As áreas sombreadas de sobreposição representam casos nos quais pode ocorrer classificação ruim de objetos do grupo A no grupo B e vice-versa. Com a seleção das variáveis discriminantes ou explicativas para a formação dos grupos, o próximo passo é a identificação das funções discriminantes. Dessa forma, a função geral discriminante pode ser representada pela equação linear mostrada na imagem, em que z é a variável dependente, alfa é o intercepto, x são as variáveis explicativas e beta são os coeficientes discriminantes para cada variável explicativa. Após a função discriminante ser definida, será calculado o score discriminante da variável dependente para cada observação. O score de corte é o critério em relação ao qual o score discriminante de cada objeto é comparado para determinar em qual grupo o objeto deverá ser classificado. Para os grupos de mesma dimensão amostral, o cálculo do score de corte é demonstrado pela equação mostrada, em que D1 e D2 representam as médias das funções discriminantes nos grupos 1 e 2, respectivamente. Já para os grupos de tamanhos diferentes, tem-se essa outra equação, em que N1 e N2 são os tamanhos dos grupos 1 e 2, respectivamente. O valor do corte selecionado é aquele que minimiza um número de classificação incorreta. Podemos utilizar dois métodos para a realização da análise, simultâneo e stepwise. O método simultâneo considera a inclusão de todas as variáveis explicativas conjuntamente no modelo, mesmo quando uma ou mais delas não forem significativas. Já o método stepwise considera a inclusão passo a passo apenas das variáveis significantes, havendo diversos métodos de inclusão ou exclusão de variáveis discriminantes na função. Alguns softwares podem ser utilizados para a realização dessa análise, como o SPSS e o Biostat. A seguir, será exibido um exemplo com dados hipotéticos no programa Biostat. Foram coletadas amostras de 3 espécies de íris, medindo-se o comprimento e a largura das sépalas e respectivas pétalas. Os grupos e as respectivas variáveis foram introduzidos no programa na seguinte ordem: Grupo 1, variáveis da íris 1, Grupo 2, variáveis da íris 2 e Grupo 3, variáveis da íris 3, contendo 20 unidades em cada um dos grupos. Cada unidade de cada grupo está representada com as seguintes variáveis: x1 é o comprimento das sépalas, x2 é a largura das sépalas, x3 é o comprimento das pétalas e x4 é a largura das pétalas. Temos então uma visão parcial dos dados do exemplo. Devemos clicar no menu Análise multivariada e selecionar a análise discriminante. Em seguida, selecionar as colunas referentes às variáveis.
clicar em executar o teste para obter uma imagem como esta. Pressionar em OK, surgindo então as funções discriminantes de Fisher, y1 e y2, com os respectivos estimadores das variáveis x1, x2, x3 e x4. Pressionar o botão gráfico para obter o diagrama exibido. Observe os agrupamentos. O grupo 2 está ao centro, entre os grupos 1 e 3. Quando desejamos classificar uma nova unidade, devemos preencher o valor de cada uma de suas variáveis e pressionar em classificar. Por exemplo, foram introduzidos novos valores de x1, x2, x3 e x4, e pressionando o botão classificar, obtemos como resultado uma unidade do grupo 3. Para obter um novo diagrama, pressione o botão gráfico, sendo gerado um novo diagrama com destaque para a nova unidade. Percebe-se que a nova unidade está localizada entre as unidades do grupo 3. A seguir, apresentamos o exemplo de uma pesquisa que trabalhou com análise discriminante. Nela, foi estudada a biometria facial de populações indígenas da Amazônia. Seu objetivo principal foi avaliar comparativamente as características morfológicas da face de indígenas do Vale Médio do Xingu. A análise discriminante demonstrou que existem grandes semelhanças na morfologia facial de mulheres componentes de uma mesma tribo, caracterizando uma homogeneidade intratribal. Porém, essas características faciais são muito diferentes entre as aldeias, caracterizando uma heterogeneidade intertribal. No que concerne aos indivíduos do sexo masculino, esse comportamento não parece tão evidente, principalmente nos indígenas das aldeias Arara Iriri e Xicrim Caiapó, que mostraram características semelhantes. Assim, foram encontradas diferenças significativas entre indígenas dos sexos masculino e feminino em todas as aldeias, indicando que dados de homens e mulheres não devem ser agrupados para uma análise da diferença intergrupos. Através da análise discriminante, foi observada uma grande heterogeneidade intertribal das características faciais, ao mesmo tempo em que uma homogeneidade intratribal foi encontrada, principalmente para os indivíduos do sexo feminino. Revelou-se ainda que algumas características morfológicas da face são específicas de determinados grupos, independentemente da etnia. Concluiu-se, então, que as populações indígenas possuem características morfológicas da face que permitem a discriminação dos grupos indígenas investigados. O resultado desse estudo reforça o papel da determinação genética no crescimento crâniofacial. E assim eu concluo esse breve resumo sobre a análise discriminante, demonstrando sua importância e aplicabilidade em diferentes situações práticas. Obrigada!